Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Tem uns dias que eu passei por aqui, né? Estou aqui agora, estou aqui para falar com vocês. E eu tive meditando esses dias, né? Essas semanas aí. E o Espírito Santo de Deus, ele me deu uma palavra, me deu um tema. E é em cima desse tema que hoje que eu trouxe uma palavra muito boa para você, uma palavra boa para mim, né? Que é o primeiro que fala, é o primeiro que ouve, não é? O tema é o caráter de Cristo. É um tema muito bom, é um tema que a gente engaja bastante pessoas, né, na discussão sobre esse assunto. E eu trouxe aqui uma referência para nós que está em Hebreus 1, verso 3, ok? Então vamos lá, fala assim, ó, o qual, sendo resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então olha isso aqui, o Cristo, né, ele é o próprio caráter de Deus. Cristo, ele é o próprio caráter de Deus aqui, impresso nos discípulos, né? E para que nós, o mundo, ele creia em Deus, tá bom? Vamos seguir aqui. Para mim, para eu poder falar de caráter, eu preciso trazer ali um pouco de filosofia do caráter, como ele é formado, como ele é construído, não é? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, inicialmente eu quero falar também, antes que vocês pensem, mas caráter não roubar, caráter não pegar as coisas dos outros, caráter é ter honra. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, né, que eu creio que tem irmãos assistindo e também não é apenas isso, tá bom? Então vamos lá. Relacionado a esse tema, temos aqui a personalidade de uma pessoa. O que é personalidade? São as características físicas, as emocionais, as psíquicas, né? Às vezes alguém é tímido demais, às vezes alguém é extrovertido demais, às vezes a pessoa é mais tranquila, às vezes é mais explosiva, né? Então isso aí são personalidades, tá bom? Então vamos lá. O que é caráter? Caráter, ele é um conjunto de aprendizagens relacionado à conduta moral e à conduta ética, né, da pessoa. São os valores ideais e a decisão. O caráter também, irmãos, irmãs, ela é algo que nós fazemos, decisões, atitudes, condutas que nós fazemos que às vezes não condiz com nossa personalidade. Eu vou explicar isso melhor. Tem também pessoas que têm um caráter mais forte, outra pessoa que tem um caráter mais fraco, né? Então, por exemplo, se eu tenho um caráter mais forte, eu vou ver uma coisa, um troco. Vamos supor que eu fui lá e comprei alguma coisa e a pessoa me passou um troco errado. Se eu tiver um caráter mais fraco, eu vou falar, se é um comércio, né? Não, o comerciante ali, ele tem bastante, eu não tenho nada, vou ficar com esse troco, não vai nem fazer diferença. Então isso aí é um tipo de caráter, tá bom? Às vezes, né, trazendo aqui para os adolescentes, trazendo para os mais novos, às vezes você está ali com o seu colega em sala de aula, você pega a caneta dele. Então, não é meu colega, não, você não tem o direito de pegar uma coisa que não é sua, não é? Muito mais a respeito do caráter aqui. Então você tá claro, né? Tá claro que ficou aqui um caráter fraco, tá bom? Quando pegamos coisas que não são nossas. E aí, vamos falar aqui um pouquinho mais da personalidade, né? A personalidade aqui, eu caracterizei também como individual, genético. Vamos lá. Primeiro, temperamento. Na personalidade, nós temos o temperamento. Temperamento explosivo, às vezes o temperamento é mais doce, às vezes é sem sal, né? Então tem esses tipos aí. E tem também
o caráter que a gente adquire, que é o caráter ético, né? E também social, para a gente conviver socialmente. E o nosso temperamento, o seu temperamento, nós temos predisposições, predisposições para alguma coisa que eu me identifico, por exemplo, dependendo de for a situação eu me fecho, dependendo de for a situação eu me abro, né? Então varia muito, depende das situações, onde que eu vou me relacionar com o ser através do meu temperamento. E também o temperamento, se o seu temperamento, por exemplo, mandar no seu caráter, né, o que acontece? Você vai ficar refém do seu temperamento e ninguém vai te suportar. Ou às vezes vai te suportar, porque dependendo se for o seu temperamento, se for explosivo, se for doce, né, então dá aí para tentar ter aí uma noção mais ou menos. Aí, se o caráter mandar no temperamento, aí vai ser mais tranquilo, ou seja, vai ser uma pessoa que tem maturidade para gerenciar o seu temperamento, tá bom? Então, o temperamento, ele, dependendo for a situação, ele se abala com a realidade que a gente está vivendo. Ele se abala. E, às vezes, é algum tipo de desavença, aí a pessoa se desorganiza dentro dela e acaba que fica com o temperamento abalado. Você já viu pessoas alteradas? Eu me lembro de uma situação que teve um tempo atrás comigo, e uma pessoa, ela ficou falando umas coisas comigo e eu não gostei. E aquilo ali eu rebatia e a pessoa continuava falando. E eu me lembro que eu fiquei bem abalada, assim, psicologicamente, né? Então, naquele momento, eu mudei o meu temperamento. Eu mudei ali o caráter que eu tinha já construído daquele temperamento meu, que é um temperamento mais explosivo, vamos dizer assim. Tá bom? Então, vamos falar sobre isso aqui, que é para você entender. Então, essa projeção, ela internaliza a energia como se o mundo tivesse que se adequar ao meu próprio pensamento. E aí, a pessoa vai atuar na cabeça dela como se o mundo tivesse que agir da forma que eu penso. Né? E na realidade não é assim, né? E a pessoa vai se mostrar corajosa, ela vai querer atropelar a realidade, né? Com força, com muito ímpeto, e tentar colocar o que ela pensa no mundo, né? Então, assim, nós todos temos essas dimensões, né? Uns são mais, outros oscilam, né? Para menos, e às vezes algumas pessoas atuam mais de forma controladora, de forma mais ativa, né? No sentido de distorcer a realidade para caber no pensamento dela. Então, esse tipo de pessoa que tem esse temperamento, ele faz isso. Isso aí são predisposições naturais, né, da pessoa. Por isso que você se conhecer, que é o autoconhecimento, ele é tão importante. Porque quando você se conhece, você conhece o seu temperamento, você conhece exatamente o seu comportamento, né, como que você vai agir nas mais diversas situações. E com isso a gente erra menos, tá bom? Então, vamos lá. As atitudes e condutas que nós externamos, nós desenvolvemos uma personalidade. Por exemplo, às vezes eu não sou nada educado. Eu sou bem grossa, eu dou respostas bem assim agressivas, um exemplo, tá? E aí, só que eu preciso ser educada, às vezes eu nem quero. Quantas pessoas às vezes falam assim, eu vou ser educado, que querer eu não quero, eu vou ser educado porque eu tenho educação. Mas querer eu não quero, então. O que você está fazendo ali? Você está desenvolvendo a sua personalidade em caráter para você conviver de forma social. Então é isso que você está fazendo. Para evitar confusão, né? Para evitar confusão. E aí, o que você faz? Você desenvolve a sua
a sua atitude, né, a sua conduta de uma forma mais civilizada. É o que eu falei aqui atrás. Então, quando você civiliza a sua personalidade, ela é chamada de caráter. Então, ali você construiu aquela personalidade de uma forma mais educada para conviver socialmente. Aí você fala assim, às vezes, mas e se eu não quiser? Se você não quiser transformar as suas personalidades, construir as suas personalidades, os seus temperamentos de forma social, você não vai conviver com ninguém. Essa é a realidade. Porque a gente não atura, a gente não dá conta, né? Até emocionalmente mesmo, a gente não consegue lidar com algumas situações. Tá bom? Mas aí você fala assim, mas eu vou deixar de ser eu. Não, ninguém está falando em deixar de ser você. A sua essência natural continua. Só que para nós convivermos com outras pessoas, sermos felizes e fazermos outras pessoas felizes, nós precisamos dessa construção da nossa personalidade, do nosso temperamento em caráter. Senão a gente não consegue conviver com ninguém. Porque, irmãs, o que acontece? O nosso temperamento, a nossa personalidade... tem gente que é doce, tem gente que é uma maravilha, tem gente que é assim, é muito bom de conviver com ela. Mas tem gente que não é. E aí eu sabendo que eu sou difícil de conviver, inclusive eu tive com as pessoas um dia e uma delas falou assim, nossa, você já pensou se o mundo só tivesse pessoas igual a Carla, ia ser horroroso. Ia mesmo. Você já pensou se esse mundo tivesse só pessoas igual a você? Não, gente, nós precisamos das mais diversas pessoas. Aí você fala assim, mas se nós precisamos das mais diversas pessoas, para que mudar a personalidade? Para que mudar, não. Para que construir a personalidade? Porque nem todo mundo, ela aceita do jeito que nós somos ali, da forma natural, da nossa forma animal. Eu ouso dizer isso, nossa forma animal. Então as pessoas, elas não querem ali, às vezes o jeito que eu falo, às vezes o jeito que eu ajo. Então, assim, as pessoas elas não estão dispostas e elas têm razão. Por que elas vão nos aturar? Por quê? Né? Então, é uma reflexão aí que a gente tem para fazer. Só que tem pessoas que ainda continuam diante disso tudo, não querendo desenvolver, não querendo construir a sua personalidade. Eu sou assim, pronto. Tudo bem. Você pode continuar com a sua forma natural, com a sua forma genuína de ser, mas você vai afastar pessoas, porque as pessoas não vão querer. É fato, gente, acredite. E mais um exemplo, contextualizando isso aqui, eu lembro que eu ainda sou, gente, mas de forma mais tranquila, eu tento construir isso, tá? Sou um ser em construção. Devemos ser da realidade, né? Antigamente... Você sabe, as pessoas que acham que devem falar a verdade para os outros o tempo todo? Gente, eu aprendi na pele mesmo que tem verdades que elas não precisam ser ditas, a não ser que a pessoa peça. A pessoa não está pedindo, para que eu vou externar para a pessoa uma coisa que ela não está pedindo? Eu vou acabar ferindo a pessoa. E não é isso que nós queremos, né, irmãos? A gente não quer ferir o outro. Nós não queremos que a outra pessoa tenha antipatia de nós. Então, eu aprendi isso com o decorrer dos anos, com o decorrer do tempo. Então, eu construí isso por necessidade. Necessidade de ser feliz. De ser feliz, sim. Por que não? Porque a partir do momento que eu estou falando as verdades da pessoa, a pessoa também vai me falar verdades. Então, aquilo ali vai ser um jogo, uma troca de ofensas. Eu não vou ficar feliz com aquilo, nem a pessoa. Então, vamos nos tornar pessoas felizes. Inclusive, aqui... eu tinha colocado um termo aqui para personalidade, para essa construção, mas eu tirei, falei, não, eu não vou colocar não. Mas assim, quando nós estamos construindo a nossa personalidade para nos tornarmos pessoas melhores, a gente acaba que no fundo colocando uma máscara. Mas eu vou colocar uma máscara daquilo que eu não sou? Não é o que você não é. Você vai externar o que você é, mas de uma forma construída. Porque ninguém é obrigado, né? Ninguém é obrigado, gente. Ninguém é lata de lixo. Ninguém é lata de lixo. E as pessoas vão se afastar. E outra coisa, a personalidade, quando ela é madura, ela entra e sai de qualquer lugar.
ela entra e sai de qualquer lugar, sem maiores confusões. Às vezes tem até muitas confusões, mas ela sabe lidar com aquilo ali de uma forma que não prejudica ninguém. Não prejudica ninguém e sai tranquilo e ó, vai. E o nosso comportamento, ele é o reflexo da nossa expressão, ele é o reflexo do nosso ser. Então a gente tem que analisar isso. Eu me comporto do jeito que eu sou. Tem seres humanos que eles são construídos. Tem gente que fala assim, eu evoluí. Então aí está o termo da evolução, da construção. Por quê? Porque no fundo nós não queremos ser do jeito que nós nascemos ali, tão genuíno para as pessoas. Às vezes nós somos mais assim, mais genuínos, mais naturais com alguém que está mais ali à nossa volta, um marido, filhos. Mas mesmo assim, irmãos, você já ouviu dos seus filhos, nossa, que agressividade, para que isso tudo? Quanta ignorância! Então é sinal que você também, eu preciso dessa construção com os meus filhos, com o esposo. Então essa reflexão aí, a gente tem que fazer, né? Como que eu estou agindo? As pessoas estão gostando da minha forma de agir, da minha forma de falar? Estão gostando? Eu estou sendo feliz com isso? Está me trazendo problemas? Então é uma reflexão natural que a gente deve fazer, tá bom? E o temperamento, ele é igual a personalidade, que é igual a caráter. Temperamento, caráter. Eu desenvolvo temperamento, personalidade. Eu desenvolvo os dois e transformo em caráter. Caráter a gente adquire, né, com o ambiente que a gente vive, impressão. Eu falei lá atrás impressão, estou falando aqui de novo. Impressão que a nossa família passa pra gente durante a vida inteira. Temperamento. Quem que eu sou, a personalidade, é a predisposição que eu já tenho para alguma coisa. O caráter. O caráter é o que você construiu. Por exemplo, seu caráter genuíno está lá, você vai construir alguma coisa em cima do seu caráter. Então isso é caráter, né? Você construiu em cima da personalidade para transformar em caráter, tá bom? E o racional, que é muito importante aqui também no meio dessa filosofia toda, é sobre sentimento de valor. Sentimento de valor é quando eu tenho uma decisão por alguém, uma decisão de amor, uma decisão de valor. Amizade, por exemplo, né? Às vezes você, eu vou transformar essa personalidade, construir. Eu tenho que deletar essa palavra, gente. Eu tenho que construir essa personalidade, esse meu temperamento, para caber na amizade junto com algumas pessoas que eu desejo levar para a minha vida. Então, tem que ser construído, porque senão você vai afastar as pessoas. Aí daqui a pouco a gente tá aí sozinho, né? E também nós nascemos seres amorais. Nós nascemos amorais, irmãs. Nós nascemos sem caráter e a partir do longo dos anos, com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos, nós vamos tendo a impressão que eles querem colocar em nós. Até os 6 anos. Isso acontece. Aí, de 6 anos em diante, é a hora que 6, 7, 8, 12, 14, é a hora que nós vamos nos rebelando com algumas coisas. Porque até então, a gente sempre ouviu dos nossos pais, não pode fazer isso, aquilo ali é errado, não pode fazer aquilo. Mas, no fundo, a gente nunca entendeu, quando pequenininho que eu falo, por que não pode fazer aquilo, por que não pode fazer aquilo e aquilo outro. E aí, no fundo, a gente fica com aquilo, quando chega nessas idades aí em diante, nós vamos querer nos rebelar para formar o nosso próprio caráter, a nossa própria identidade do jeito que nós somos. Aqui. Às vezes também, né, nós não queremos elaborar nossa conduta, né, que são nossas atitudes. E aí você fala assim, mas se eu não melhorar meu temperamento e nem meu comportamento, não significa que eu não tenho caráter. Ô irmãs, caráter não é só o que eu falei. Eu não roubo, eu não faço isso. Não é só isso não, isso aqui também é caráter. Filosoficamente é caráter, mas é caráter. Que tipo de caráter da pessoa, qual a conduta, tá tudo relacionado, tá bom? Qual a conduta? É uma conduta natural? Fulano tá tendo uma conduta natural.
a naturalidade, o comportamento genuíno dela. Não significa, nossa, que maravilha, que coisa boa. Não é bom não, tá, irmãs? Não é bom não. Todo o nosso comportamento, todo o nosso temperamento, ele deve ser elaborado, ele deve ser construído. Inclusive meu pastor, né, o pastor Nilson, ele fala assim, que ele é muito nervoso, que ele tem um temperamento também bem forte, bem, né? E aí ele fala, não, eu tô melhor, eu tô um ser melhor. Por quê? Porque ele está em construção, ele quer ter pessoas do lado dele, com ele, sendo feliz e fazendo feliz também as pessoas. Nós também devemos querer isso para nós, né? Essa construção que ela é diária, tá bom? Nós, irmãos, a gente demora 18 anos para nos preparar para a vida, para ter um corpo psicológico, a mente, né, tudo ali preparado. Com 18 anos, teoricamente, nós já estamos preparados para lidar com o nosso temperamento, para lidar com o nosso comportamento, para construir o nosso caráter. 18 anos, teoricamente, né, nós já estamos aí. Aí, só recapitulando agora. No caráter natural, nós conhecemos nossa personalidade, mas nós também não podemos viver como bicho, né? Porque somos racionais, pensamos e queremos colocar nosso sentimento de valor nas pessoas. Nós precisamos colocar nosso sentimento de valor nas pessoas. Nós precisamos passar mais amor para as pessoas, para que nós possamos estar mais junto delas e elas conosco, tá bom? Aí às vezes, né, a gente pensa assim, mas se esse alguém importa para mim, eu transformo em sentimento de valor. Se não importa, eu fico natural mesmo e o pau vai quebrar. Aí que tá o problema, né, irmãs? Porque às vezes, lembra que eu falei lá atrás da máscara? Por que você põe uma máscara para algumas pessoas e não põe para outras? Porque eu não me interessa. Irmãs, sinceramente, né, melhor fazer uma reflexão, não é? Então, melhor fazer uma reflexão, melhor nós darmos um sentimento de valor para todas as pessoas que nos cercam, independente de quem elas são, se são mais próximas ou não. Outro dia eu fui para Venda Nova com meu esposo, o Vanderlei, e uma moça passou e deu pra gente um santinho, chama santinho, né, o panfleto da política. E aí ele falou assim, por que você pegou? Eu falei, mas por que eu fosse desagradável com a moça? Ela só quer me entregar. Aí ele falou assim, mas eu não quero receber. Eu falei assim, pra quê? Por que não receber o papel? Deixa ele ir embora feliz. Aí eu entreguei o papel. Porque o papel dela é entregar esse santinho para as pessoas. Por que você não vai receber? A gente recebe. Você dá uma olhada, vê quem que é e tal, descarta. Eu não quero olhar. Não olhe então. Depois você joga fora. Não precisa ser desagradável não, gente. Tá bom? Não precisa ser desagradável. Aí você fala, Carla, onde você quer chegar com tudo isso? Tá. Até aqui você já entendeu sobre a formação de todo o nosso caráter, como que nós fazemos para transformar todo o nosso temperamento, todo o nosso comportamento, todas as nossas condutas, as nossas atitudes em caráter. Só que agora nós precisamos fazer uma outra transformação em nossa vida, fazer uma outra evolução, que é para o caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Então vamos lá. No nosso caráter lá, normal, natural, ali nós nos construímos e nós temos o domínio daqui, nós precisamos nos dominar. Então essa construção é justamente isso, é a dominação do meu comportamento, é a dominação do meu temperamento. Porque se o caráter seu que você construiu não conseguir dominar o comportamento e o temperamento, você está refém pro resto da sua vida, dos seus próprios sentimentos, das suas próprias características de vida própria. Então nós temos que ter o domínio próprio. Inclusive, né, irmãs, o domínio próprio é bíblico. Então, é um dos frutos aí. Vamos lá falar do caráter de Jesus. No caráter natural, lá nós que temos todo o domínio, nós que temos todo o controle. Aí não chega o quê? Chega o caráter de Cristo, eu vou lá, Jesus, caráter de Cristo. Não sou eu mais que domino, quem vai transformar, dominar a minha vida é o Espírito Santo de Deus. E para isso eu preciso me entregar
para Jesus. Nós morremos e perdemos o nosso controle total para o Espírito Santo de Deus. Então é isso que acontece aqui. Nós precisamos, irmãos, nos esvaziar de nós mesmos. Inclusive está até aqui aberto Filipenses 2, no verso 7. Fala assim, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Pronto, está aqui. Jesus, ele esvaziou-se dele mesmo e assumiu a forma de servo. Quanto mais nós, se quisermos vê-lo um dia. Quanto mais nós também devemos nos esvaziar de tudo que nós construímos, irmãs, dos nossos movimentos impulsivos, dos nossos comportamentos, das nossas condutas que fazem mal para o próximo, e não precisa nem ser tão próximo, né? Pode ser dentro de casa também. Nós precisamos fazer essa construção em Jesus, né? Porque qual que é a cultura do céu? O que a palavra prega, né? Natureza de mansidão, manso e humilde de coração, obediente até a morte e morte de cruz. Jesus também, ele quer isso de nós. Ele quer isso de nós também. Como que nós vamos ter esse caráter de Cristo se nós não trilharmos o caminho que ele trilhou? Inclusive eu ouvi também uma vez de algumas pessoas que estavam achegadas a mim nessa ocasião, mas como Jesus foi Jesus, ele conseguiu, nós somos mesmo meros mortais, mas se nós quisermos, se nós nos atentarmos para as mais diversas situações ao nosso redor e quisermos, né? Essa que é a realidade, se nós quisermos construir esse caráter que você já construiu até aqui, se você já construiu até aqui, está mais fácil. Está mais fácil, porque você já tem um certo domínio de como construir aquilo. Então Jesus vem e você fala, eu preciso transformar meu caráter no caráter de Cristo. Como que eu vou fazer? Já está mais fácil. Então eu espero que você já tenha construído alguma coisa, né, no seu caráter, no seu comportamento, para o caráter, né? Então, feliz é aquele que serve o próximo. Eu já falei sobre isso aqui no outro canal. Eu vou até colocar aqui, não sei se vai ser aqui ou se vai ser aqui, um vídeo falando sobre o amor ao próximo, servir ao próximo. É necessário demais. É só Deus, irmãs. Nós precisamos nos permitir que o Espírito Santo construa em nós a boa e perfeita obra de Cristo, né? Nós precisamos ser um ser em construção todos os dias. Todos os dias. Nós sabemos que tem gente que não está disposto a isso mesmo não, irmãs. Mas eu espero, se for você, ou irmão, que está ouvindo, né, e falando assim, gente, aqui na minha casa o pessoal fala isso comigo. Que eu sou muito agressivo, que eu falo demais. Então dá uma analisada, com carinho que eu estou te falando. Dá uma analisada, vamos ser mais felizes, vamos deixar boas impressões nessa vida para as pessoas. Boas impressões, tá bom? Depois disso tudo que você analisou, que eu falei aqui atrás, sobre a obediência, sobre a morte de cruz ali, entra outro processo em nossas vidas, que é o processo de santificação. Mais um processo para nossas vidas, para que nós possamos ver nosso Pai, né? Então, o processo de santificação é quando aquilo ali diverge de tudo que eu aprendi, de tudo que eu moldei, de tudo que eu construí até hoje, né? Com o meu temperamento, com a minha personalidade. Então, nesse processo, eu vou precisar saber, eu vou precisar viver o caráter de Cristo, o caráter para que eu possa entrar no reino dos céus. Eu não vou entrar lá sem isso. Você sabe por que eu não vou? Porque o lugar é santo. Às vezes a gente pensa, não, mas eu faço algumas coisas, não roubo, não mato, não adultero. Eu vou entrar.
Santificação é o céu, o lugar santo, é um santuário, um lugar sagrado. Então vamos melhorar, né? Vamos melhorar, ainda há tempo, nós estamos vivos, nós estamos respirando. Então, enquanto nós respiramos, tem oportunidade, tem chance ainda, né? Então, vamos saber um pouco mais desse processo de santificação? Vamos? O primeiro passo, aceitar Jesus Cristo como único e suficiente. Ser obediente. Ah, mas e se eu for aceitar Jesus, ser obediente e cumprir os 10 mandamentos? Ainda é pouco, porque tem mais construção ao longo de tudo isso aí. Então vamos lá. Próximo, ser cheio do Espírito Santo. Eu conheci uma moça bacana, inclusive, me lembro que ela aceitou Jesus e ela falou para mim, nossa, eu já falo em línguas, eu já faço e aconteço. Não demorou nada, irmãs. Ela saiu da presença do Senhor. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que se você tiver algum desses quesitos de forma isolada, não vai resolver a sua vida. Não vai resolver a sua vida, que voltando atrás, eu estou falando de comportamento, eu estou falando de temperamento, de conduta, eu estou falando de atitudes, para nós chegarmos em um caráter. E agora é o caráter de Cristo, que é ainda muito mais evolutivo do que o nosso próprio caráter como pessoa. Tá bom? Muito mais. Gálatas 2:20 fala que já estou crucificado em Cristo, né? Nós precisamos ter essa essência dessa crucificação. O que você deixou de sua vida lá na cruz? O que você deixou? O que você construiu? Porque a crucificação é isso, que às vezes a gente fala e canta, né? Aquela, já estou crucificado. Então, o que nós deixamos na cruz? Para não ficar, né, irmã, somente palavras, somente uma canção, não é? Não tinha aqui. Cristo vive em você? Cristo vive em mim? Então reflete isso aí. Você fala, vive, claro que vive. Ok. Nós precisamos que as pessoas elas vejam Jesus em nossas vidas, né? Elas precisam ver isso. E também desenvolver o fruto, né, do Espírito, que afinal, se nós somos parecidos com Cristo, nós também devemos desenvolver esse fruto. Em João 14:6 fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Jesus, Ele é o caminho, a verdade, não há outro. Às vezes as palavras, né, irmãos, ela fica repetitiva, eu já sei que Jesus é o caminho, mas às vezes nós não queremos viver, não queremos negar nós mesmos. O que é negar nós mesmos? Negar a sua identidade natural, a sua identidade animal, a sua identidade genuína. Você nega aquilo e constrói para a identidade de Cristo. Então é isso que é negar nós mesmos, tantas coisas que nós queremos fazer, mas nós não podemos. Primeiro que até preso a gente ia, dependendo fosse, né? Então, vamos transformar isso. Então, e qual que é a definição de caminho aqui? Jesus falou que ele é o caminho, ensinar, desenvolver o caráter de Cristo, não é? E a gente conhece a árvore pelo fruto. O que foi que Jesus falou? Jesus viu a figueira, né? Falou assim, nossa, eu vou lá. Quando chegou lá não tinha um fruto. Como é que tem uma figueira que não tem fruto, gente? E não era fora de época, né? Porque a gente chega fora da época, não tem. Por que não tem? Porque na época a pessoa tá buscando, tá cumprindo os 10 mandamentos, a pessoa tá construída. Mas por que não tem fruto, gente? Por que eu não consigo ver Jesus na pessoa? Eu tenho que ver. Porque às vezes a gente encontra pessoas que você fala assim, uau, fulana, meu Deus, vocês conhecem aquela mulher? Eu vi ela ali também, nossa, eu quero demais conhecê-la de perto, eu quero demais ter mais uma intimidade. Aí quando você chega, é só roupagem, Cristo não está lá. É só casca, é só máscara. Cristo não está lá. Então, se você é um fruto de Cristo, você tem que ter os frutos dele, não é? Aí você fala, mas ninguém consegue ter todos. Foi tudo bem, eu estou falando, não pode ser isolado. Isolado também não dá. Não dá. Nós precisamos ser esse ser em construção para buscar isso todos os dias, tá bom, irmãs? Agora vamos ver aqui. E
Se quisermos ver a Cristo, devemos desenvolver o caráter de Cristo, né? E esse processo nós precisamos suportar o processo. Esse processo de evolução, esse processo de construção, né? Para que essas virtudes de Cristo, elas sejam nítidas em nossas vidas. Sejam, assim, transparentes, né? O caráter de Cristo é fluido pelo Espírito Santo. E ele, irmãs, esse caráter de Cristo, fluido, ele só vai amadurecer em nossas vidas pelo Espírito Santo, lógico, e também pela prática da palavra que é Jesus, palavra, Bíblia. Somente assim. Então, quanto mais a palavra da verdade, que é Cristo, eu desenvolvo, eu construo também em mim o caráter de Cristo. Eu também construo. E, consequentemente, o meu caráter com Cristo, ele vai amadurecendo, ele vai sendo moldado. Né? Eu trouxe também aqui para embasar isso tudo que eu estou falando, Filipenses 1,6. Filipenses 1, no verso 6, que fala assim: tendo por certo isto, que aquele que vos começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia. Então, irmãs, é um processo, e esse processo não vai ficar pela metade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você começou essa transformação, essa evolução na sua vida, continua. Peça o Senhor apoio, peça o Senhor ajuda, pede ao Espírito Santo de Deus para te ajudar, porque é difícil, irmão. É difícil a gente negar nós mesmos, é difícil a gente negar os nossos temperamentos naturais, porque tem coisa que quando você vê, você já falou. Só que aí é o seu temperamento que está mandando no seu caráter. Isso não deve acontecer, não. Não, eu vou filtrar. Você filtra tudo aquilo ali, lembra, ninguém é obrigado a ouvir coisas que são desagradáveis. Às vezes você fala, eu vou falar tal coisa. Não fala. Não fala que você vai magoar. Ah, mas eu quero magoar. Minhas irmãs, fruto de Cristo é em qualquer lugar. Ah, porque às vezes eu quero ser de um jeito em um lugar, em outro eu quero ser de outro. Não, vamos ser de um jeito só. E Cristo, como é que ele foi? Como que nós vamos construir o caráter de Cristo se eu quero gerar sentimento de valor somente para uma pessoa que eu quero? Ah, não, aquela pessoa ali eu amo. Amo. Então eu vou gerar um sentimento de valor ali. Então eu vou dar uma moldada ali no meu temperamento, no meu comportamento, na minha conduta, na minha atitude, para ela caber. Não, irmãs. Não, aí você conversa com outra pessoa, a pessoa fala, nossa, como é que você dá conta? Não, fulano é amável, doce. Aí a pessoa fala, o quê? Não é? Então, como que as pessoas vão ver Cristo em você, em mim, desse jeito? Eu preciso ser mudada, eu preciso ser transformada e eu preciso querer. Ele precisa querer. Tem pessoas que falam que não querem mudar, eu sou assim, pronto. Nossa, várias não querem passar por esse processo. Só que a identidade é o caráter de Cristo. Nós estamos falando do caráter de Cristo. Está em jogo aqui é a nossa salvação. O que está em jogo aqui é a vida eterna. É um processo de desenvolvimento que só vive o propósito quem suporta o processo. Só quem suporta o processo. Nossa, quantas lágrimas eu já derramei e ainda vou derramar muito mais, porque eu quero ser construída no caráter de Cristo. Eu quero e vou, porque eu posso, porque eu preciso, porque eu quero ver Cristo, porque eu quero estar na glória com o Pai um dia. Olha, ver o que João viu, coisas muito maravilhosas. Eu fico imaginando o que foi, gente, que João viu. João não pôde contar pra gente. Ele foi proibido para ele. Coisas maravilhosas. Tem tantas coisas maravilhosas que quando você pega na palavra, que você vai ler, você fala, uau, meu Deus. Meu Deus. Tem muita coisa boa aqui, irmãs. Tem muitas promessas, se apegue. Mas também tem muitos ensinamentos. Está aqui também o caráter de Cristo. É doloroso, se é demais. Mas nós precisamos passar por isso. Nós estamos aqui nesse mundo não é à toa, não. Igual tem gente que fala assim, eu estou a passeio, mas não está mesmo. Nós estamos sendo aperfeiçoados para entrar na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. E tem um livro, eu já mostrei ele aqui, mas eu vou mostrar de novo. Esse livro, ele me ajudou muito. Bem no iniciozinho, mas eu já li também outras vezes. É na construção mesmo do meu caráter junto a Cristo. Aqui. O quebrantamento do homem exterior e a liberação do espírito. O Atmani. Irmãs, meu Deus, eu acho um absurdo
inicialmente quando eu li, que absurdo, meu, como assim? É justamente aqui trata do seu temperamento, trata do seu comportamento, da sua conduta, das suas atitudes, que são todas genuínas. Irmãs, não é errado você ter a sua identidade, todos nós temos, eu tenho a minha identidade, só que nós precisamos evoluí-la. Não é assim, como que eu vou deixar de ser eu? Isso sou eu. Você não vai deixar de ser você, você vai construir, você vai se construir no caráter de Cristo, que agora nem é caráter mais você ser uma pessoa sociável, não. Nem estou falando disso mais, já foi. Eu estou falando do caráter de Cristo. Caráter de Cristo? Que também, de uma certa forma, né, gente, nós nos transformamos em pessoas sociais, pessoas éticas também. Mas o caráter de Cristo vai muito mais além, porque nós temos recompensa, nós temos troféus, nós temos galardão para receber. Quem quer receber esse galardão? Na glória. Vai ser com muitas lágrimas, vai ser com muito choro, vai ser aos pés de Cristo. Mas o importante é que vai ser, irmãos, vai ser, tá bem? Sobre isso aqui hoje eu gostaria e trouxe para vocês, né? É uma palavra muito forte para mim. Porque eu estou muito mais em construção, pessoas entram na vida da gente, a gente aprende, pessoas saem, a gente também aprende, outras vêm novamente, né, outras situações, nós vamos aprendendo. E é isso que o Senhor quer de nós, essa construção diária, porque hoje eu busquei, tá tudo bem, tá tudo muito certo, mas amanhã é outro dia, qual é a disposição que eu estou de construir isso? Novamente, continuar essa construção, né? É uma eterna construção, irmãos, enquanto nós estivermos nessa vida. É uma eterna construção. E que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar, possa nos ajudar nessa construção, porque a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é dolorida, é doída, é dificultosa, você vai chorar mesmo, chora aos pés do Senhor, vai dar tudo certo, tá bom? Deus abençoa. Foi muito bom estar aqui hoje com vocês, falando sobre esse tema que já está na minha mente, o Espírito Santo já me falou, como, né, eu trouxe aqui para vocês. Eu espero que você possa aproveitar da melhor forma, você possa construir esse caráter de Cristo, tá bom? Deus abençoa e até a próxima.